Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre determinantes, tá certo? E hoje a gente vai falar então, vai primeiro definir o conceito abstrato, né, geral em matemática, que é o conceito de determinante, e depois a gente vai ver como calcular para os casos mais simples, né, através de exemplos, tá? Então não fique preocupado agora no começo da aula se não entendeu, né, como que funciona o desenvolvimento do determinante, mas depois nos exemplos a gente vai entender direitinho como funciona e como é feito em cada um dos casos, tá? Então vamos lá. Para começar, a gente vai pegar então uma matriz. Então para fazer determinante, pessoal, sempre matriz quadrada, tá? Então aqui são matrizes n por n, tá? A mesma dimensão, o número de linhas e colunas tem que ser iguais para poder ser feito o determinante, tá? Então começamos com A igual a AIJ, N por N. Então uma matriz quadrada, né? E aí a gente define o determinante por recorrência. Então primeiro a gente define se tudo por recorrência em N. Então para N igual a 1, a gente vai definir de um jeito. Para n igual a 2, vai depender do n igual a 1. Para n igual a 3, vai depender do n igual a 2 igual a 1. E assim por diante. Tá? Essa é a ideia que a gente faz. Então, para fazer o determinante dessa matriz, então, a gente vai precisar de uma notação. Tá? Então, eu vou pegar MIJ. Tá? Esse MIJ vai ser a submatriz. Então vou pegar essa matriz aqui, vou tirar a linha I e a coluna J, tá? Então aqui eu tinha uma matriz quadrada n por n. Quando eu pego então a matriz e tiro a linha I e a coluna J, quantas linhas e colunas vão sobrar? N menos 1, tá? Então essa daqui é a submatriz quadrada de ordem n menos 1, tá? De ordem n menos 1, então é n menos 1 por n menos 1, tá? Quando eu tiro a linha e a coluna J. Então, por exemplo, se eu tivesse a matriz, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Por exemplo, suponho que eu tenho essa matriz aqui. Então é uma matriz 4 por 4. Tá? Então suponho se essa daqui é o nosso A, quem que seria então o M1, 2, por exemplo? 1, 2 não, vou pegar aqui 3, 2. Então, quem é esse M3, 2? Então eu vou pegar essa matriz aqui, eu vou tirar... Quem que eu vou tirar? Eu vou tirar a linha 3 e a coluna 2. Então, linha 3, coluna 2. Tá? Então, o que vai me sobrar? Aqui vai me sobrar, então, 1, 2, 4, menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 8. Então, viu? Sobrou agora uma matriz 3 por 3. Tá? Então, sempre essa ideia. Então, se eu tenho uma matriz A quadrada, o MIJ, eu vou pegar a matriz e tirar a linha I, coluna J. Tá joia? Assim como a gente fez aqui, ó, nesse exemplo. Beleza? Muito bem. Então, essas são as notações. Então, como que a gente define primeiro determinante? O determinante vai ter a seguinte notação. Então, primeiro vamos olhar a notação. Então, determinante então ele é um número real. Ele é um número real, né? Notação. A notação vai ser det de A ou a matriz aqui entre barrinhas, tá?
Então, cuidado na notação que vocês usem para matrizes, tá? A matriz a gente sempre denota aqui entre parênteses ou entre colchetes, tá? Nunca entre barrinhas, tá? Então, isso daqui é para matriz. Uso essas notações. E para determinante, eu uso a barrinha, tá? Então, cuidado nas notações, tá? Aqui, quando eu denoto com a barrinha, é um número. Aqui, quando eu denoto ou com parênteses ou com colchetes, é uma matriz, tá? Então, atenção nisso. Muito bem. Então, essa aqui é a notação. E aí, como que a gente define, então? Então, primeiro, a gente vai definir se a matriz tiver ser uma matriz 1 por 1. Então, primeiro, se n igual a 1, então o que acontece? A matriz A é formada apenas por um elemento, A1, 1. Tá? Então, se ela é formada apenas por um elemento, então como que a gente vai definir nesse caso? O determinante dessa matriz A vai ser o próprio elemento. Só. Beleza. E aí, se o n for maior ou igual a 2, o que eu faço? Eu faço uma redução, tá? Eu faço uma redução da matriz usando essas submatrizes. Tá? Essa que é a ideia, tá? Então, o determinante da matriz A, ele vai ser... Então, aqui, pessoal, aqui vai ser o desenvolvimento usando a primeira linha da matriz, tá? Então, eu tenho a matriz ali, ela vai ser A11, A12, A13, A1N, tá? E assim por diante, aqui embaixo. Continua os elementos dela, tá? Eu vou fazer o desenvolvimento pela primeira linha. Depois a gente vai ver umas propriedades que eu posso tanto desenvolver esse determinante, tanto por qualquer linha ou qualquer coluna, tá? Usando o mesmo método, tá? Mas primeiro, para definir, a gente vai usar a primeira linha, tá? Então a ideia é o seguinte, ó, como que define determinante? Então o determinante vai ser o primeiro elemento aqui, então eu vou desenvolver usando essa linha. Então vai ficar o primeiro elemento, A1 vezes menos 1 elevado à soma dos elementos, soma dos índices, que é 1 mais 1, tá? Vezes o determinante da matriz quando eu tiro essa linha e essa coluna, tá? Então, N1. Então, a matriz, quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, vai ser o N1. Tá? Mais. Então, esse é um termo usando esse primeiro elemento. Agora, usando o segundo elemento. Então, vai ficar A12 vezes menos 1 elevado à soma dos índices, vezes o determinante da matriz quando eu tiro essa linha e essa coluna. Então, vou tirar a primeira linha e a segunda coluna, tá? Observe aqui, pessoal, esse menos 1 elevado à soma dos índices aqui, ele só vai me dar um sinal. Por quê? Porque se essa potência for um número par, menos 1 elevado a um número par vai dar 1 positivo. Por quê? Vai ficar menos com menos mais, né? Depois, se for par, então 4 vezes, 4 sinal de menos. Então, cada 2 vai dar mais. E aí, quando você faz mais com mais, dá mais. Então, não vai sair mais do mais. Entendeu? Bom, então aqui, pessoal, quando for a potência for um número par, vai dar 1. E se a potência for um número ímpar, vai dar menos 1. Então, isso aqui nada mais é só do sinal, para saber se eu somo ou se eu subtraio. Tá? Muito bem. E assim por diante. Então, vou lá no A13 vezes menos 1 elevado à soma dos índices, 3 e 1, vezes o determinante quando eu tiro aqui, aquela linha e aquela coluna, 1, 3. E assim por diante, até chegar aqui nesse último elemento. Tá? Então, isso foi com esse terceiro elemento até o último elemento, que é A1N menos 1 elevado à soma dos índices, vezes o determinante quando eu tiro aquela linha e aquela coluna. Tá? Então, essa é a definição de determinante. Tá? Então, é assim que a gente define o determinante. Podem ficar calmos que a gente vai deduzir
uma forma prática de calcular o determinante, no caso, né, de n igual a 2, n igual a 3 e até n igual a 4, tá? Então, fiquem calmos, tá? Mas a ideia, vocês vão entender, principalmente para n igual a 4, vocês vão ver que a gente desenvolve desse jeito mesmo, tá? Para n igual a 2 e n igual a 3, a gente vai ter uma formulinha mais simples, tá?